Olá a todos os meus amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Sérgio. E nós estamos aqui no momento com a palavra. E a reflexão de hoje está registrada no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Esse texto está narrando a fuga de Jacó da casa de seu pai. Bom, o cenário desse texto é um cenário, como eu disse, de fuga. Alguém está fugindo. Jacó, por ter enganado seu irmão Esaú e com isso tirando de Esaú, seu irmão, o direito da primogenitura, por ele ter recebido a imposição de mãos de Isaac no seu leito, abençoando Jacó como herdeiro da família e, consequentemente, aquele que daria vida à promessa que Deus fez a Abraão, Jacó, aconselhado por sua mãe Rebeca, necessita fugir para a casa do seu tio Labão, porque Esaú lhe fez uma promessa, que após a morte do seu pai Isaac, Esaú iria matar Jacó. E com isso, Jacó precisa fugir às pressas de sua casa e saindo de Canaã para ir para Padã Arã, terra do seu tio Labão. O que chama atenção nesse texto é que durante essa fuga de Jacó, ele está em Canaã, na casa do seu pai, fugindo da ira do seu irmão, e ele vai para Padã Arã. O destino era Padã Arã, casa de Labão, irmão de Rebeca, seu tio. Nessa trajetória, nesse caminho, a Bíblia diz que tem um deserto chamado deserto de Berseba. Nós estamos olhando em Gênesis 28, versículo 1 ao 10, um homem que está em fuga. E um detalhe que chama a atenção é que ele está em fuga sozinho e no deserto. Bom, quando nós falamos de deserto, na Bíblia, nós estamos falando de locais perigosos. Quem não se lembra da parábola do bom samaritano, aonde aquele homem que saiu de Jerusalém desceu para Jericó, e naquele trajeto pelo deserto de Jericó, havia muitos assaltantes, muitos homens perigosos, que ali roubaram aquele homem, bateram naquele homem, deixaram aquele homem meio morto no caminho. Todos sabem que não se caminha sozinho no deserto. Caminhar sozinho no deserto é um convite à morte. Mas Jacó, ele está sozinho no deserto. É um suicídio andar sozinho no deserto. É perigoso andar sozinho no deserto. Nós estamos olhando para o homem que está com medo da ira do seu irmão. Está na solidão do deserto, correndo o risco de cair em mãos de salteadores. Aqueles ladrões nômades que ficavam pelo deserto para matar pessoas, para roubar pessoas, tirar os seus pertences, principalmente as capas que ali protegia durante o frio da madrugada no deserto. Jacó está com medo, Jacó está solidário ou sozinho no deserto. Jacó tem medo do futuro porque ele vai para um mundo desconhecido que ele não conhece. E o texto chega a declarar que o sol se põe, a noite chega. Jacó, ele está cansado, com medo, sozinho e cansado. A Bíblia diz que naquele instante, quando está anoitecendo, ele pega uma pedra, coloca no chão e deita a cabeça sobre a pedra. Em outras palavras, Jacó, ele está fazendo da pedra o seu travesseiro. E o que chama a atenção é que com a cabeça em cima da pedra, o texto diz que Jacó tem um sonho. Imagine o cenário e vamos espiritualizar a coisa. Jacó,
ele está num cenário dramático. A única coisa que ele não poderia fazer sozinho no deserto era dormir, mas ele vai dormir. E quando ele dorme no deserto, ele sonha. Que coisa, né? Sonhar no deserto, deitado a cabeça numa pedra. O que chama atenção é o conteúdo do sonho que Jacó teve. A Bíblia diz que Jacó, na descrição do seu sonho, ele vai ver uma escada que sai da terra e toca nos céus. E ao olhar para cima da escada, Jacó vê o próprio Deus. E no sonho, as palavras de Deus ecoam para Jacó, dizendo: não temas, a terra que você está deitada, eu te darei a ti e a tua descendência. De repente, a Bíblia diz que Jacó viu anjos subindo a escada e descendo a escada. Jacó, ele vê anjos subindo a escada e descendo a escada. Vou fazer uma pergunta inteligente para você. Qual é o habitar natural de um anjo? O céu, o habitar de Deus. Então, o natural seria Jacó ter visto no sonho anjo descendo a escada e subindo. Mas a descrição do conteúdo do sonho dele diz que o anjo saía do solo, da terra, e subia e descia. Moral da história: o medo, as incertezas do futuro e a solidão de Jacó, ele colocou tudo em cima da pedra. E a pedra revelou para ele que ele não estava sozinho. Os anjos de Deus, que saíam da terra e subiam, estavam com ele o tempo todo. Que Deus abençoe sua vida. O apóstolo Pedro, na primeira epístola da sua carta, na primeira carta de Pedro, ele vai dizer que essa pedra tem nome: Jesus Cristo. Quer um conselho? Coloque todos os seus dramas na pedra e tenha sonhos com Deus. Ele vai te revelar a escada. E ninguém sobe uma escada se não for degrau por degrau. E nunca se esqueça, os anjos de Deus estarão sempre com você. Um dia, Jesus vai fazer teologia com a natureza, dizendo assim: olhai para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Contudo, o Senhor cuida deles. Aí ele vai aplicar isso para os seus discípulos, dizendo assim: se Deus cuida dos pássaros, não cuida de vocês, homens de pequena fé? O próprio Pedro vai dizer assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Coloca os teus dramas do deserto na pedra, descansa e vai dormir, porque o sonho vai revelar que Deus está sempre com você. Que Deus abençoe sua vida.